Bem, no ano passado, quem foi meu aluno, né, me ouviu falar sobre isso. A gente, ano passado, estudou os números naturais e estudamos também os números racionais. E eu comentei, né, que nós, no sétimo ano, nós estudaríamos os números inteiros, que são os números que têm não só, né, os números naturais, que são os números positivos, como também os números negativos, que tem um sinalzinho de menos na frente. Se vocês observarem na apostila, eles aparecem aí, ó. Logo no início tem um exemplo, né? Menos 21, menos 22, menos 23, menos 24. Fernanda, para que serve isso? Isso aí está, gente, no nosso dia a dia. Quando? Quando, não na nossa região não tem esse frio todo, mas em alguns lugares, se vocês forem observar pelo repórter, né, ler alguma coisa no YouTube, ou sei lá, em alguma rede social, quando a temperatura está abaixo de zero, ela está uma temperatura negativa. Então começa a ficar -1 abaixo de zero, -2. É um frio de lascar, entendeu? Nossa, nós não temos essa temperatura, mas ela existe, tá? Então, a temperatura, quanto mais baixa, né, ela tem um sinalzinho negativo aí, tá? Então, depois do zero, tem sim -1, -2, -3, -4, -5. E como os números naturais, os números negativos, né, também são infinitos, tá? A parte dos números naturais é justamente os números positivos, né? Aqueles números que a gente conheceu no ano passado, né, 0, 1, 2, 3, 4, se eu colocar um sinalzinho de mais, é isso aí. Os números naturais também são números inteiros, tá? Nós temos aí um saldo bancário, né? É um exemplo, tá, de como você também utiliza os números negativos. Então, quando a pessoa tem uma conta no banco, quando ela coloca dinheiro na conta, ela tá com mais. Mas toda vez que ela retira aquele dinheiro da conta, ela diminui aquele valor, tá? E em alguns casos, a pessoa vai ficar devendo ao banco. E aí ela fica com a conta negativa. Em que caso acontece isso? Por exemplo, a pessoa tem R$ 200 na conta. Aí ela tem, vamos dizer, ela tem R$ 200, ela paga uma coisa que é 250, um cheque, por exemplo. E ela então vai ficar o quê? Ela só tinha 200 e os 50 ela fica devendo ao banco, tá? Então tem um saldo bancário aí, vocês vão observar que tem menos, tem mais, né? Tem retirada, tem depósito, tem cheque compensado. Cheque compensado, ó o sinalzinho que tá aí, ó, menos, ou seja, diminuiu o valor da pessoa, da conta da pessoa, tá? Outra situação, né, de altitude de altitude, né? Tem aqui na página número 6, tem uma figura, né? Então eu falei da temperatura, né? Falei da temperatura com vocês, né? Quando é abaixo de zero, é uma temperatura negativa. Tem aí falando sobre o assunto. E temos também aí uma figura, né? Uma parte azul é o mar, né? A parte marrom é a parte de terra. Então, tá mostrando aí o nível do mar, né? O nível do mar é como se fosse o zero. Então, tem lá 400 metros na parte da terra. Vou fazer aqui, ó. Aqui tem 400. Quando ele está acima do nível do mar, ele é representado com mais. Mas, se ele estiver abaixo do nível do mar, ele está representado como menos. Então, por exemplo, aqui ele vai até, a água vai até 300 metros abaixo do nível do mar. Então eu teria que representar isso como menos,
300 metros. Por quê? Porque está abaixo do nível do mar, tá? E quando é acima do nível do mar? Um sinal positivo. E aí nós temos exercício sobre isso, tá? Número 1 é uma coisa assim que vocês devem ouvir no repórter. Preste atenção no repórter para poder ver qual é, né? Nós estamos em que região? Região sudeste. Então, na próxima olhada aí que vocês derem no repórter, vê quanto que está mais ou menos na região sudeste, quantos graus está marcando, né? Quantos graus Celsius de temperatura está marcando. Na nossa região vai ser positivo, tá? Mas tem que saber aí quanto que é mais ou menos, tá, gente? E aí tem a figura, né, da questão número 2, é um extrato bancário. E a pergunta é: qual é o saldo da conta de Daniel ao final do dia 4 de setembro? Vocês vão olhar 4 de setembro, né? Vão observar aí o dia 4 de setembro. Aqui, né? E aí vocês vão ver, né? Qual é o saldo? Lembrando que, ó, aqui é mais R$242,11. E aí no dia 4, o que aconteceu? Ó, houve uma compra com cartão de débito, que a gente chama. Então diminuiu quanto? R$69. Então qual é o saldo de Daniel nesse dia? Essa é a quantia, né? A outra pergunta é: qual dia indicado no extrato o saldo estava negativo? É o saldo, tá? Não é quais são os números negativos, não. É o saldo. Tem a palavra saldo, tá? E a letra C: qual foi o maior valor creditado na conta e apresentado no extrato? E o maior valor debitado, ou seja, o maior valor negativo que saiu da conta. O que, né, o valor que creditou, quer dizer, o que entrou, qual o valor maior que entrou, e aí você vai escrever com mais, e qual o valor que foi debitado, foi retirado, valor maior debitado. E aí vocês vão escrever com menos, tá? E aí nós temos aí, falando sobre os números inteiros, eu já comentei com vocês, né, que os números naturais, eles estão contidos, né, no conjunto dos números inteiros. Tem aí a representação. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, tá? E nós temos aí a explicação sobre os números, né? Como que eles estão na reta numérica. Os números positivos estão à direita e os números negativos estão à esquerda. E sempre parte de que número? 0, tá? Então tem uma explicação aí, né? Falando sobre antecessor e sucessor, né? Sucessor de menos 4 é menos 3. E o antecessor de menos 4 é menos 5. Então, também fala sobre isso aí. E também fala na apostila, né, sobre a questão dos números maiores. Lembrando que toda vez que eu tiver dois números positivos, aí vocês vão ver qual é o maior, né? Outra dica: o número quanto mais próximo da reta, tá? No número, no lado da direita, números positivos, ele é menor, tá? Então, por exemplo, o número 1, ele é menor que o número 3. Quanto mais afastado do número 0, maior o número é, quando é positivo. Mas isso é o contrário quando é um número negativo, tá? Então, nós temos aí, né, a explicação dos números quando eles são maiores e quando eles são menores. Então, quando eu tenho um número positivo e um número negativo, o negativo sempre vai ser menor que o positivo, tá?
quando eu tenho dois números negativos, tá? Por exemplo, menos 4 e menos 2. Se eu vou observar aqui, ó, menos 4 e menos 2. Quem é maior? Menos 2. Tá? É diferente, tem um pensamento aí, quanto mais ele estiver próximo, número negativo, do zero, ele é maior, tá? E aí vem os exercícios, né, sobre o assunto, e eu tenho que falar com vocês aqui de um erro de digitação. Não é 218 graus, não, é menos 18 graus Celsius. Não tem esse 2, tá? Seria um sinal de menos. Foi digitado errado, tá? Então, cuidado aí na hora de resolver esse exercício. Eu vou fazer um videozinho falando sobre módulo ou valor absoluto, ok?